Matheus quer fazer uma pergunta nesse tema, Matheus. Diga. Essa questão de Apanhou muito, hein, Matheus? Pô, tomei muita pancada, velho. Apanhou soletrando ou não? Não. Minha mãe gostava de tirar o alvo. O que tava na frente dela, arremessava. Ela arremessava. A pergunta é no seguinte, assim... sou filho de pai divorciado e tal. E minha mãe tinha que trabalhar, então ficava com a avó, né? E minha avó sempre muito católica, eu sempre fui muito gostava de ir pra igreja, tanto que eu matava a aula pra ir pra igreja de tarde. Até que um dia minha mãe descobriu e o castigo foi não ir pra igreja mais. Né? Só que nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte, minha avó me levava pra igreja escondido. Como é que é essa questão de você ter ali a educação dos pais ali, mas ter que ficar dependendo de uma outra pessoa pra ajudar e tal? Qual é o lugar, por exemplo, dentro de uma educação de um pai, de uma avó, de um tio? Como é que faz esse equilíbrio pra poder não perder uma autoridade paterna, materna dentro de casa, assim? É um ponto, até porque muitas vezes essa ajuda é necessária, né? Nós tivemos isso. Vocês tiveram também? Com a nossa avó. Ah, sim. A nossa avó também, ela foi muito presente, ela era uma autoridade dentro de casa, às vezes até mais que a mamãe. Exatamente, comigo também. Sim. Então, a gente tem um ponto desafiador aí entre pais e avós, porque a avó, ela tem esse lugar, muitas vezes, de deseducação. Tipo, vamos curtir, vem aqui, come o doce na casa da vovó que você quer comer, papapá. Tá tudo certo. Mas quando a avó, ela é extraordinária na vida. A hora que a avó entra para um cuidado ordinário, que é, ela tá na rotina da vida, existe um desafio muito grande que é alinhar o que precisa ser feito para que ela colabore para uma direção de educação do pai e da mãe. Por quê? Porque a hora que você tem um respaldo de uma avó para vamos enganar a mamãe juntos, entendeu? Você, na verdade, existe uma cisão dos adultos acontecendo e a criança, normalmente, mesmo entre pai e mãe isso também pode acontecer, eu começo a jogar com a galera, entendeu? Que você falou, agora eu lembrei de um negócio maravilhoso. Isso. Mas assim, não é... Você joga. A nossa não era... Era a evolução. Não era tipo... quebrou o negócio. Não, mas eu vou contar pra sua mãe agora, quando ela chegar. Não tinha nenhum facilitador. Sim. A nossa avó, quando a tua mãe chegar, eu vou contar tudo pra ela. Era isso. Minha avó, nem minha avó resistiu. Depois ela passou a me bater com agulha de tricô também, já era. Nossa. Caraca, espetando e empalando. Então, assim, tem um pedaço que é... E isso acontece com pai e mãe dentro de casa. Então, Perfeito. Um alivia demais, a outra puxa demais. Eu ia trazer esse tema também. A gente entra no vítima-vilão. Então, meu filho é vítima. Good cop e bad cop. É isso aí. Esse vilão, e aí eu preciso salvar meu filho desse pai horrível e vice-versa. Inclusive, isso Dani... não existe, gente. Deixa eu aproveitar, só fazer uma intervenção no assunto pra gente evoluir um pouco, porque isso é muito importante. A gente viveu isso e eu acho que muitos pais vivem isso, né? Muitas crianças têm. Eu cheguei a ver algum psicólogo em algum Reels, em algum Shorts, que disse assim, isso ficou marcado em mim. Não estimule o seu filho a contar segredos pra você. Eu vou contar um segredinho só pra mamãe. Sim. Eu vou contar um segredinho só pro papai. Eu vou contar uma coisa, mas é só... O papai não pode ouvir. Porque eu tenho uma visão, pela minha experiência de vida, que os comportamentos evoluem. Tanto os bons quanto os ruins. Total. Então, assim... Vai abrindo avenida, né? Você começa um segredinho assim... Mamãe, eu queria comer... Vou contar um segredo, mas o papai não pode ouvir. Quero comer só um docinho. Né? Aí vem a mamãe, né? Pega o docinho, porque não é hora de comer doce. E aí vem a mamãe, papai, eu quero comer hambúrguer, mas a mamãe falou que não é pra comer hambúrguer. Aí vem o papai e pega o hambúrguer. Então, aí vamos entender uma coisa. Nós somos seres humanos que a gente gosta da cumplicidade. Às vezes você junta vários casais, as mulheres se juntam, quando você olha, estão todas metendo pau no marido, tá todo mundo falando mal do marido. Por quê? Porque olha como a gente se encontra numa cumplicidade. Então, o segredinho, ele vai trazer uma coisa só nossa, uma coisa que só nós dois temos e tudo mais. Só que nisso, a gente vai ou fragilizando o outro, ou a gente vai para um caminho de ter medo do outro, porque se o pai souber, não, fica sendo um segredo nosso. E aí eu começo a virar uma cúmplice
por exemplo, para burlar regras e coisas e tal. Um dos maiores desafios, até porque a gente tem temperamentos diferentes, então a forma, quando eu tô frustrada e a forma que eu ajo, a minha primeira resposta, que é péssima, a minha é com palavras, eu falo barbaridades. O Rô não. Então, muitas vezes, quando ele chega no ponto dele, que às vezes vocês sabem a voz grossa que ele tem, né? Às vezes sai aquela voz grossa, eu fico, ai, pobrezinhas. E tipo, ai meu Deus, caiu um trovão aqui. Só que nisso, o que acaba acontecendo? Que a gente vai entrando num espaço dessa tríade vítima, vilão e salvador, e a gente fragiliza a voz do outro, porque um vai se tornando como se fosse o certo. Exatamente. Eu fiz isso na minha casa, porque ainda tinha toda a psicologia para atrapalhar. Então, eu lembro de um dia, foi muito forte esse dia, que ele deu uma chamada forte para ir jantar, elas estavam enrolando, eu tinha feito a comida, a gente já estava sentado na mesa, e aí, era um horror o que eu fazia, muito errado. Eu entrava meio que para traduzir, sabe? O grito do raio que acabou de sair, na verdade, que o papai tá frustrado. Olha, ele está sentindo um horror. Você interpretava, né? Uma soberba, uma prepotência, uma coisa que eu morro de vergonha. Só que o que começou a acontecer? Quando ele falava qualquer coisa, ai gente, que cena horrível, elas olhavam para mim. Eu comecei a ter a última palavra na minha casa. A minha palavra começou a valer mais. Entende? Porque eu começo a entender que tem uma dinâmica aqui que ela também não concorda com ele. Então, bora grudar na minha mãe. Vamos pro Porto Seguro ali. E ela vai defender, porque nessa visão, ele vira um vilão. Já botei ele sentado aqui, né? E as meninas, as vítimas, e eu preciso salvar e tarará. Por quê? Porque, óbvio, eu não gosto desse jeito. Então, qual é o ponto? Quando eu vi esse dia, eu falei, eu não vou me meter mais. Foi muito duro. Muitas vezes, na hora do jantar, eu só botava a comida na boca e tudo estava acontecendo e eu... Por quê? Porque eu queria desmontar essa cena. E aí comecei a fazer algo diferente, que é... Imagina que a tua esposa, ele quer comer o doce. E ela vira para ele e fala... Filho, a gente tem uma regra. Eu e o papai vamos decidir se a gente pode quebrar a regra hoje. E aí eu vou te voltar. Então... Mesmo que você não tome a decisão, porque às vezes você está trabalhando, nem está lá, não vai falar, hoje a regra do doce, meu amor, Gabriel, será que a gente pode quebrar? Mas a hora que ela inclui para ele, eu e teu pai decidimos que tudo bem, você está nesse momento aí, hoje é um dia, tá chuvoso, deu vontade mesmo, bora comer. Então, a coisa mais valiosa que a gente pode fazer para os nossos filhos é que eles nos vejam juntos, para que não haja essa dinâmica de cumplicidade para cá e de fazer uso da gente, porque daí é isso, o que eu sei, a gente fazia isso, o que eu sei que meu pai vai deixar para ele que eu peço, o que eu sei que minha mãe vai deixar é para ela que eu peço, o que eu sei que minha avó vai vencer os dois é para ela, e a gente começa a ver eles realmente manipulando. Então, a hora que você fala, não sei, filho, não, pai, é um segredo só nosso, vamos nós dois... Filhão, eu e a mamãe estamos juntos, cara, a gente ama, a gente quer o teu bem, fala o que você quer, qualquer coisa eu vejo com a mamãe, a gente vai decidir, porque não eu vou falar, ver se ela deixa, não é isso. A gente vai decidir e aí eu te volto. E aí você começa a ver uma coesão, que ele começa a entender que acabou essa dinâmica, entendeu? De fazer uso do teu temperamento, uso do temperamento do outro.